A Senhora de Avalon, parte 3, capítulo 19. No fim do verão, o sol brilhava no céu sem nuvens e transformava a relva em ouro. Os druidas cavaram um poço na beira do lago, onde as sacerdotisas se banhavam. Os dias eram muito quentes, não havia necessidade de roupa, e as mulheres estendiam panos na grama e se secavam ao sol, e sentavam nos bancos à sombra do grande carvalho para conversar. O cabelo de Viviane tinha crescido um pouco desde a tosa anual, mas uma boa sacudidela na cabeça era suficiente para livrá-lo da água. Ela já estava acostumada a usá-lo curto, e num dia como aquele, a falta do peso das longas melenas era bem-vinda. Estendeu a túnica na relva e deitou-se sobre ela, deixando o sol tostar o resto do corpo até ficar bronzeado, como os braços e as pernas. A mãe dela estava sentada num toco de árvore com o corpo na sombra, mas a cabeça jogada para trás para pegar sol, enquanto Júlia penteava seu cabelo. A senhora normalmente usava o cabelo preso com grampos em forma de coque, mas passava da cintura quando solto. À medida que o pente ia passando pelas mechas escuras, fios acobreados brilhavam como ondas de fogo. Com os olhos semicerrados, Viviane observava a outra mulher se espreguiçar com prazer, feito gato. Estava habituada a considerar a mãe pequena e feia, cheia de rugas e de ângulos, a não ser claro quando usava a beleza da deusa nos rituais. Mas Ana não estava feia naquele momento. Sentada ali, parecia uma miniatura da deusa, o corpo esculpido em marfim envelhecido, a barriga lisa marcada com as estrias prateadas da gravidez, os seios empinados e firmes. Até parecia feliz. Curiosa, Viviane fez com que os seus olhos perdessem o foco, como havia aprendido, e viu a aura de Ana brilhando com uma luz rósea. Era mais forte sobre o ventre. Não admira que ela brilhasse mesmo para a visão normal. Arrepiada com uma suspeita repentina e ultrajante, Viviane se levantou, arrastando a túnica no chão, e foi para perto da mãe. Seu cabelo está lindo, disse ela calmamente. Ana abriu os olhos, mas continuou sorrindo. Definitivamente alguma coisa tinha mudado. Você teve bastante tempo para deixá-lo crescer. Foi feita sacerdotisa quando tinha 15 anos, não foi? E teve sua primeira filha no ano seguinte. Ela acrescentou pensativa. Eu já fiz 19. Você não acha que já é hora de fazer a minha iniciação, mãe? Para eu poder deixar meu cabelo crescer também. Não. Ana mudou de posição, mas seu corpo ficou tenso. Por que não? Já sou noviça, mais velha da casa das donzelas. Será que meu destino é tornar-me a virgem mais velha da história de Avalon? Ana sentou-se sem deixar que a raiva dominasse seu humor benevolente. Eu sou a senhora de Avalon e cabe a mim determinar se você está preparada. Que lição ainda preciso aprender? No que foi que eu falhei? Gritou Viviane. Obediência! Os olhos negros lançaram faíscas e Viviane sentiu o poder da mãe como uma lufada de vento quente. Ah, é? Viviane recorreu à única arma que tinha. Ou você simplesmente espera que eu me torne dispensável, quando tiver a criança que carrega no ventre agora. Ela viu o rosto da mãe ficar ruborizado e soube que era verdade. Imaginou que tivesse acontecido no solstício de verão. Queria saber quem era o pai, se ele sabia. Você devia se envergonhar numa idade com que eu devia estar lhe dando uma neta ficara grávida de novo. Sua intenção era mesmo desafiar a mãe, mas suas palavras soaram mais como petulância, e foi a vez dela de corar quando Ana começou a rir. Viviane deu meia volta, puxando a túnica, e a risada da mãe a seguiu com maldição quando se afastou correndo. Depois de um verão cheio de atividades, Viviane estava em forma e saudável. Não se importava de onde estava indo, mas seus pés encontraram numa trilha segura pela beira do lago para longe do Thor. O verão tinha secado grande parte do brejo, e logo se viu muito distante de Avalon, onde nunca tinha ido, mas continuou correndo. Não foi o cansaço que a fez parar, e sim a névoa, que subiu de repente, impedindo a entrada da luz. Viviane foi andando mais devagar, com o coração acelerado. Tentou se convencer de que não passava de um nevoeiro normal, criado no solo pantanoso, pelo calor do dia. Mas esse tipo de neblina normalmente aparecia quando a chegada da noite esfriava o ar,
e da última vez que vira o sol, estava no meio da tarde. A luz que via era toda prateada e não tinha um ponto de origem visível. Viviane passou e olhou em volta. Diziam que Avalon tinha sido transportada de um lugar a meio caminho entre o mundo humano e o reino encantado. Os que conheciam o encantamento passavam através da névoa para chegar à margem do lago do lado humano. Mas de tempos em tempos algo saía errado e um homem ou uma mulher se perdia no outro reino. Minha mãe devia ser mais esperta e fazer com que eu tente atravessar a névoa do lado do mundo mortal para Avalon. Ela pensou, com a pele pegajosa de suor que começava a secar. O véu ficou mais fino. Ela deu mais um passo e parou de repente, pois a encosta que viu era exuberante, toda verde, salpicada de flores desconhecidas. Era lindo, mas não conhecia aquele lugar. Do outro lado da vertente, alguém cantava. Viviane franziu a testa, pois a voz, embora muito agradável, tinha alguma dificuldade em seguir a melodia. Afastou as samambaias com cuidado e espiou do outro lado da colina. Era um velho que cantava, sentado no meio das flores. Tinha a parte da frente da cabeça raspada como um druida, mas usava uma túnica de lã escura e no peito pendia uma cruz de madeira. Com o susto, ela deve ter feito algum som, porque ele olhou para ela e sorriu. Deus te abençoe, bela menina, ele disse docemente, como se tivesse medo que Viviane desaparecesse. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, descendo a encosta. Posso fazer a mesma pergunta para você, ele disse, notando as pernas arranhadas e o suor na testa de Viviane. Porque apesar de se parecer com o povo do reino encantado, vejo que é uma moça mortal. Você consegue vê-los? Ela exclamou. Eu recebi esse dom, e apesar de os meus irmãos de fé estarem sempre dizendo que essas criaturas são demônios ou ilusões, não creio que algo tão belo possa ser mal. Então você é um monge muito incomum, por tudo que já ouvi dizer, disse Viviane, sentando ao lado dele. Acho que sim, e sempre pensei que o nosso Pelágios estava certo quando pregava que um homem merecia o reino dos céus, se levasse uma vida virtuosa e em paz com todos. Quem me fez padre foi o bispo Agricolá, e adotei o nome de Fortunatus. Ele considerava a doutrina de Agostinho, de que todos nascemos pecadores, e que só podemos esperar a salvação pela vontade de Deus. Uma heresia, mas em Roma pensam diferente, por isso nós na Britânia somos perseguidos. Os irmãos de Innis Vitrin me acolheram, e fui encarregado de cuidar da capela na Ilha dos Pássaros. Ele sorriu. Então olhou atentamente e apontou para um lugar atrás dela. Psiu, lá está ela, a bonitinha. Vê? Viviane virou a cabeça lentamente e viu um bruxuleio iridescente saindo do sabugueiro e se transformando numa forma esguia coroada de flores brancas, vestida de azul escuro. Mãe generosa, eu a saúdo, murmurou Viviane com a cabeça baixa e as mãos se movendo na saudação ritualística. Eis uma donzela com sangue antigo nas veias. Irmãs, vamos recebê-la. Quando a fada disse isso, o ar ficou cheio de seres brilhantes, com roupas de centenas de cores. Rodopiaram em volta dela por um momento. Sua pele formigava com o carinho de mãos etéreas. Então, com risos melodiosos, foram embora. Ah, agora compreendo. Você é da outra ilha, de Avalon, disse Padre Fortunatus, balançando a cabeça. O meu nome é Viviane, e ela concordou. Dizem que é uma ilha muito abençoada, ele disse simplesmente. Por que saiu de lá? Ela olhou para ele desconfiada e ele devolveu o olhar com uma inocência transparente e desconcertante. Jamais usaria nada que ela dissesse contra ela ou contra sua mãe. Viviane percebeu. Ele perguntou por que se importava com ela. Eu estava zangada. Minha mãe está grávida na idade dela. E mesmo assim quer que eu continue sendo uma criança. Viviane sacudiu a cabeça. Era difícil lembrar por que aquilo a deixara tão furiosa. Padre Fortunatus abriu os olhos. Não tenho o direito de lhe dar conselhos, pois de fato conheço pouco as mulheres. Mas com certeza uma nova vida é motivo para se alegrar. Mas ainda se vem com um tipo de milagre. Ela precisará da sua ajuda para cuidar do bebê, é óbvio. Você não ficará contente de sentir o peso de uma criança nos braços? Era a vez de Viviane ficar pensando.
já que com todo aquele ressentimento nem tinha se lembrado da criança. Pobrezinha, quanto tempo a senhora teria para cuidar dela? O bebê ia precisar da mãe, mesmo se Ana não precisasse dele. O padre Fortunatus era um velhinho bem engraçado, mas conversar com ele a deixara mais tranquila. Ela olhou em volta, imaginando se conseguiria encontrar o caminho para sair dali, e percebeu que a luz prateada ficava mais escura, sumindo um tom roxo com faíscas do brilho das fadas. Você está certa. Já é hora de voltar para o mundo, disse o padre. Como é que encontro o caminho? Está vendo aquela pedra? É tão antiga que fica também na Ilha dos Pássaros, e quando piso nela consigo entrar um pouco no Reino Encantado. Existem muitos lugares de poder como esse, eu acho, onde o véu entre os mundos fica mais fino. Eu venho depois da reza da missa, aos domingos, para louvar a Deus e a criação, pois se Ele é o Criador de tudo, certamente criou este lugar também. E não conheço nenhum mais belo. Seja bem-vinda para voltar comigo, donzela. Há mulheres religiosas na Ilha de Briga que podem acolhê-la. É a chance que eu tanto desejava, pensou Viviane, de escapar e viver minha vida no mundo. Mas ela balançou a cabeça. Preciso voltar para minha casa. Talvez encontre algum outro lugar como esse, onde os véus são menos espessos. Muito bem, mas lembre da pedra. Será sempre bem-vinda se precisar de mim. O velho ficou de pé e estendeu as mãos para abençoá-la, e Viviane se curvou como se ele fosse um druida mais velho. Deusa, mostre-me o caminho, ela pensou quando ele desapareceu na penumbra. Eu me expressei bravamente, mas não tenho ideia do caminho que devo seguir. Ela se levantou e fechou os olhos, imaginando a ilha de Avalon, em paz no crepúsculo arroxeado, com o último brilho cor-de-rosa do céu no oeste refletindo a água do lago. E quando conseguiu se concentrar, as primeiras notas da música começaram a cair no silêncio como chuva de prata. A beleza era quase de outro mundo, mas de vez em quando a música falhava, e naqueles momentos de imperfeição humana, ela descobriu que não era a música de elfos que ouvia, mas a melodia de um arpista, que por pouco não superava os limites da excelência da humanidade. Se o céu do Reino Encantado jamais ficava totalmente claro, também não escureceria por completo. O crepúsculo roxo permitia a visão do caminho, e lentamente Viviane foi seguindo a música. Estava mais alta e era um lamento tão profundo que podia fazê-la chorar. Não eram apenas as harmônicas que rasgavam a sua alma, mas a dor que pulsava através delas. O arpista cantava essa dor. Ele cantava a saudade por cima das colinas e das águas, e ele chamava o ser errante de volta para casa. A neve do inverno é branca e bela, perdida está perdida, e eu lamento. Quando derrete, deixa a terra molhada e nua. Oh, pode surgir novamente, mas jamais será a mesma. E Viviane, seguindo aquela música, viu-se afinal caminhando por uma campina, onde a neblina da noite começava a subir da terra úmida. À distância, a silhueta familiar do Thor sobressaía no horizonte, mas seu olhar se concentrava em algo mais próximo, na figura de Tailesin, que estava sentado tocando sua harpa numa pedra gasta e cinzenta. A flor que desponta proclama a primavera. Perdida está perdida e eu lamento, mas tem de cair para trazer o fruto. Oh, pode surgir novamente, mas jamais será a mesma. Quando tocava, as visões que Tailesin invocava com sua música às vezes se tornavam tão reais que achava que podia tocá-las, se tirasse os dedos das cordas. Primeiro achou que a menina que caminhava na direção dele, com suas formas esguias, envoltas na neblina do Reino Encantado, parecia ser alguém daquele outro mundo, com o queixo erguido e os passos tão leves que não dava para ver se tocava no chão. Mas, se era uma visão, era de Avalon, pois aquele jeito de deslizar era como as sacerdotisas andavam. Os campos no verão brilham dourados, cheios de grãos. Atordoado, ele ficou observando e seus dedos continuaram a se mover pelas cordas. Ele a conhecia, mas ela era uma estranha, pois seu coração chamava a criança que amava, e aquela era uma mulher e linda. Ceifados para fazer o pão antes do inverno chegar.
Então ela disse o nome dele e quebrou o feitiço. Ele mal teve tempo de largar a harpa e Viviane já estava soluçando em seus braços. Viviane, minha querida, ele batia com a mão suavemente nas costas dela, consciente de que aquele não era um corpo de criança. Eu estava preocupado com você. Ela se afastou olhando para ele. Você estava apavorado, ouvi isso na sua música. E minha mãe, ela ficou apavorada também. Fiquei pensando se já estariam vasculhando o pântano à minha procura. Tailesin tentou se lembrar. A senhora não falou muito, mas ele vira o terror em seus olhos. Ela ficou assustada. Por que você fugiu? Eu estava zangada, disse Viviane. Não tenha medo, não vou fazer isso de novo. Mesmo quando a criança nascer, você sabia? Ela perguntou de repente. Ela merecia saber a verdade, ele pensou, e fez que sim com a cabeça. Aconteceu no ritual do solstício de verão. Tailesin percebeu que ela compreendia e não sabia por que estava envergonhado. Então dessa vez você lembrou, ela disse baixinho, e agora nem você nem ela precisam mais de mim. Viviane, não é nada disso. Tailesin queria protestar, que sempre seria um pai para ela, especialmente naquela hora, quando sua mãe gerava um filho seu. Mas, achando que Viviane estava muito parecida com a mãe quando era jovem, reconheceu o que sentia não era tão paternal e ficou sem saber o que dizer. Ela não quer fazer minha iniciação de sacerdotisa. O que eu posso fazer? Tailesin era um druida e, como sacerdote, respondeu ao pedido de ajuda, embora o homem dentro dele estivesse confuso. Há uma coisa que pode fazer, exatamente por ser uma donzela, ele disse. Algo que precisamos muito. Os 4 tesouros estão sob a guarda dos druidas. A espada e a lança podem ser usadas pelos nossos sacerdotes, e o prato por uma mulher, mas o cálice deve ser guardado por uma donzela. Você aceita essa missão? Será que minha mãe permitirá? Ele viu a angústia se transformar em deslumbramento no rosto de Viviane. Acho que é a vontade da deusa que você faça isso, Viviane, e nem mesmo a senhora de Avalon pode contestar. Ela sorriu, mas no coração de Tailesin ainda havia uma mágoa, e em sua mente um novo verso, que parecia fazer parte daquela canção. A criança que costumava rir e correr, perdida está perdida e eu lamento. Caminha agora como mulher ao sol. Oh, pode surgir novamente, mas jamais será a mesma. No oeste, os homens corriam para fazer a colheita nas plantações que amadureciam com o passar dos meses, e os saxões também colhiam com suas espadas ensanguentadas. Boatos voavam como corvos barulhentos pelos campos. Um bando de guerreiros, sob o comando de Hengest, queimou Kaleva. Um outro, liderado pelo irmão dele, Horsa, não conseguiu tomar Venta Belgarium e foi destruir Sorviodunu. É claro que se quisessem continuar avançando iriam para o norte, para o luxo de Aquaisulis e para as colinas de Mendip. Mas havia uma outra trilha, menos usada, que levava direto para o oeste, para Lindnis. Se os saxões não eram numerosos o bastante para se instalar naquelas terras, tinham guerreiro suficiente para destruí-las e fazer delas presa fácil para o próximo ataque. Diziam que os bárbaros não se importavam com cidades e com oficinas. Depois de beberem todo o vinho roubado, voltavam a se embebedar com cerveja. O que eles queriam mesmo era terra, terras férteis, terras altas, que não seriam tragadas pelas ondas salgadas do mar, como acontecera com a terra deles. O povo da Terra do Verão sabia disso e achava que estaria salvo em seus brejos, mas num ano seco como aquele, o capim das campinas mais altas tinha sido cortado para ser usado como palha, e os lugares que na maioria das vezes ficavam escondidos embaixo d'água estavam cobertos por um tapete verde brilhante. Mas Viviane nem prestava atenção. Os bárbaros podiam querer devorar qualquer coisa, mas certamente jamais chegariam a Avalon. Não ficou nem um pouco preocupada quando a gravidez da mãe ficou mais evidente, pois Tailesin cumpria fielmente sua palavra, e ela, ao menos, tinha um objetivo próprio. Tinha estudado a história dos 4 tesouros com as outras noviças,
mas estava aprendendo que aquilo era só o começo, apesar de ser muito mais do que a maioria das pessoas sabia. O que ela precisava naquele momento não era de mais sabedoria. Para cuidar dos objetos sagrados não era necessário ter conhecimento na mente, sim no coração. Para ser a guardiã do Graal, ela teria de se transformar. De certa forma, era um aprendizado tão extenuante quanto de noviça, mas muito mais especializado. Tomava banho todos os dias no poço sagrado. As sacerdotisas sempre beberam aquela água, mas Viviane estava comendo menos, fazendo uma dieta de frutas e verduras com poucos grãos, sem leite ou queijo. Ela emagreceu e às vezes ficava tonta. Caminhava pelo mundo como se estivesse embaixo d'água, mas tudo ficava transparente para ela e começou a ver mais claramente o espaço entre os mundos. À medida que o treinamento progredia, ela compreendeu por que era um problema encontrar uma donzela para executar aquela tarefa. Uma menina não teria a força mental ou física necessária, e no curso normal das coisas, uma mulher da sua idade já seria sacerdotisa e exerceria seu direito de participar dos fogos de Beltane. Não achava ruim o fato de as outras meninas que ficavam imaginando que tipo de problema devia ter atrasado a iniciação dela, passarem a encará-la com um certo respeito. Enquanto via o corpo da mãe ficar deformado com a gravidez, Viviane caminhava serena e graciosa, exultante com a própria virgindade. Sabia que o Graal, assim como a deusa, se manifestava de diversas formas, mas tinha certeza de que a mais importante era a que os druidas guardavam, um recipiente radiante de pureza imaculada. Na véspera do equinócio de outono, quando o ano fica equilibrado na fronteira entre o sol e a escuridão, os druidas procuraram Viviane. Vestiram-na com um manto que era ainda mais branco que os deles e levaram-na numa procissão silenciosa até uma câmara subterrânea. Lá havia uma espada sobre um altar de pedra, com a bainha rachada e se desmanchando de velha, uma lança encostada na parede e ao lado dela 2 nichos. Na parede, no de baixo, havia um prato largo sobre um pano branco. No de cima, Viviane prendeu a respiração, pois era a primeira vez que via o Graal. O que seria aquela visão para os olhos dos não iniciados? Ela não sabia. Talvez um copo de barro, ou um cálice de prata, ou um pote de vidro cintilando com um mosaico de flores cor de âmbar. O que Viviane via era um recipiente tão claro que não parecia feito de cristal e sim de água mesmo, formando um pote. Achou que seus dedos mortais passariam através dele, mas tinha dito que devia pegá-lo, por isso ela se adiantou. Ao aproximar-se, Viviane sentiu uma pressão que se transformava em uma corrente que tinha de enfrentar para avançar como se caminhasse num rio. Pensou vagamente que talvez fosse uma vibração, porque a menos que fossem seus ouvidos zumbindo, ouvia um doce murmúrio. Parecia suave, mas logo dominou todos os outros sons. Quando se aproximou mais, achou que aquilo seria capaz de dissolver seus ossos. E Viviane estremeceu de medo. Olhou para trás. Os druidas a observavam ansiosos, querendo que ela fosse em frente. Ela tentou se convencer de que os terrores que atacavam tão subitamente eram irracionais, mas eles continuaram presentes. E se tudo não passasse de uma estratagema criado por Taliesin e sua mãe para livrar-se dela? Verdade ou fantasia, ela sabia muito bem que tocar no Graal com medo seria a morte. Pensou que não precisava fazer aquilo. Podia dar meia volta e ir embora, para viver com a sua vergonha. Mas se a morte era preferível à vida que tinha levado, então não tinha nada a perder, indo ao encontro dela. Olhou para o Graal mais uma vez e dessa vez viu um caldeirão que continha o oceano do espaço, prenhe de estrelas. Uma voz saiu daquela escuridão tão suave que mal podia ouvi-la, e no entanto sentiu sua vibração até nos ossos. Eu sou a dissolução de tudo que já existiu. De mim nasce tudo que virá. Abrace-me, e minhas águas escuras poderão embalá-la, pois sou o caldeirão do sacrifício. Mas sou também o recipiente do nascimento, e das minhas profundezas você poderá renascer. Filha,
Venha a mim e leve meu poder para o mundo. Viviane sentiu lágrimas escorrendo do seu rosto, pois aquela voz não era de Ana e sim da mãe, que procurara a vida toda. Ela pisou no ponto de equilíbrio que fica entre a escuridão e a luz e pegou o graal. Um brilho fulgurante pulsou dentro da câmara. Um dos druidas gritou e saiu correndo. Um outro caiu desmaiado, mas os outros aceitaram e ficaram extasiados. Quando a donzela, que naquele momento sabia que era mais do que Viviane, ergueu o graal, eles se iluminaram de alegria. Ela passou no meio deles e subiu a escada, segurando o recipiente sagrado com as duas mãos. Caminhou com todo cuidado pela trilha do poço sagrado e lá onde a água jorrava sem cessar de suas fontes secretas, pôs-se de joelho e encheu o cálice. No nicho da casa do poço surgiu uma luz. Onde estava escondido o frasco com o sangue sagrado do padre José, deixou sob a água das sacerdotisas. A água fluía clara e pura da fonte, consagrada, mas deixava uma mancha cor de sangue nas pedras. Quando Viviane levantou o graal cheio de água, ele começou a pulsar com uma luz rosada. Aquela luz maravilhosa brilhou com a aurora à meia-noite, pelo caminho que ia para o lago. Lá, ela ergueu o graal mais uma vez e derramou a água que continha dentro do lago, formando um riacho cintilante. Diante da sua visão alterada, a água do poço tinha uma luminosidade que se espalhou como pontinhos brilhantes, até que todo o lago ficasse faiscando. Ela sabia que tudo que aquela água tocasse receberia uma parte da bênção, não só em Avalon, mas em todos os mundos. Para Viviane, a cerimônia do Graal gerou uma grande paz. Mas no mundo lá fora os saxões continuavam vagando. Uma noite, algumas semanas mais tarde, quando os dias começavam a escurecer mais cedo com a aproximação do Samhain, uma das meninas chegou correndo pelo caminho do lago com a notícia de que um barco estava vindo. Quem remava era Heron, do povo do pântano, que conhecia o encantamento para passar pela névoa e chegar a Avalon. Mas o passageiro pela roupa que usava era um dos monges de Innis Vitrin. Antes de a suma sacerdotisa poder dizer qualquer coisa, todos que estavam perto e ouviram a notícia desceram correndo pelo caminho para ver. O barco embicou na lama e o barqueiro, deixando o monge de olhos vendados, sentado na polpa, pulou na água e andou até a margem. Padre Fortunatus! Exclamou Viviane, correndo para o barco. Ana olhou para ela espantada, mas não teve tempo para perguntar nada. Heron, por que você trouxe esse estranho para cá sem permissão? A voz da suma sacerdotisa fez o homem do pântano cair de joelhos. Ele se abaixou, encostou a testa na lama e o monge ficou virando a cabeça de um lado para o outro como se pudesse ver com as orelhas. As mãos dele não estavam amarradas, mas Viviane notou que ele não fazia nada para tirar a venda. Senhora, eu o trouxe para pedir por mim. Os homens lobos. Ele balançou a cabeça e calou-se tremendo. Ele se refere aos saxões, disse Fortunatus. Eles saquearam Lindnis e agora estão vindo para cá. A aldeia de Heron, que fica na margem sul do lago, já está em chamas. Seu povo se refugiou em nossa abadia. Mas se os saxões forem para lá, e parece que essa é a intenção deles, não poderemos enfrentá-los. Não culpe esse homem, pois vir até aqui foi ideia minha. Nós da abadia estamos dispostos a nos sacrificar pela nossa fé, mas é injusto que os homens, mulheres e crianças inocentes morram também. Tentamos convertê-los, mas eles ainda têm mais fé nos antigos deuses do que no novo. Não conheço nenhum poder que possa protegê-los. Só o poder de Avalon. Você é um monge estranho, se acredita nisso, exclamou a suma sacerdotisa. Ele é um dos que conseguem ver os duendes e as fadas e eles gostam dele, disse Viviane. Ele inclinou a cabeça para o lado que ela estava e sorriu. É você, minha donzela fada. Fico feliz de saber que chegou em casa salvo. Eu compreendo seu pedido, mas essa não é uma decisão para ser tomada às pressas, disse Ana. Vocês devem esperar enquanto discuto com meu conselho. Melhor ainda, Heron, vai levá-lo de volta para sua ilha. Se resolver ajudá-los, não vamos precisar que nos mostrem o caminho. O debate no salão de reuniões continuou até a noite. Desde o tempo de Carausius,
Avalon sempre foi um segredo, argumentou Ellen. Antes disso, ouvi dizer que as sumas sacerdotisas às vezes interferiam nos assuntos do mundo, e nada acabava bem. Não acho que devemos mudar uma política que tem sido tão boa para nós. Um dos druidas concordou, balançando a cabeça vigorosamente. É isso mesmo, e me parece que esse ataque, por pior que seja, só prova o valor do nosso isolamento. Os saxões são pagãos, disse Nectan. Talvez estejam nos fazendo um favor livrando a terra desses cristãos que chamam a deusa de demônio e nos matam como adoradores do diabo deles. Mas não estão matando apenas os cristãos, lembrou Júlia. Se assassinarem todo o povo do pântano, quem conduzirá os barcos que nos levam de um lado para o outro do lago quando precisamos viajar para a Britânia? Seria vergonhoso abandoná-los, pois eles nos servem tão bem e há muito tempo, comentou um dos druidas mais jovens. E os cristãos da abadia são diferentes, arriscou Mandua timidamente. A mãe Caelian não era amiga do fundador deles? Se não for agora, quando é que usaremos o seu poder? Perguntou o jovem druida. Para que aprender a usar a magia se não usamos quando é necessário? Precisamos esperar o Salvador que os deuses prometeram, disse Ellen. Ele empunhará a espada e livrará a terra desses endemoniados? Que ele nasça logo, sussurrou Mandua. Estavam ainda discutindo quando Viviane, incapaz de controlar a irritação que sentia, saiu do salão. O padre Fortunatus tinha apenas desejado felicidade para ela, mas não conseguia parar de pensar nele. Certamente nem todos os cristãos eram fanáticos. Se havia homens como ele, e ela sabia que ainda havia uma ligação entre Avalon e Innis Vitrin, apesar das proteções das quais as sacerdotisas se gabavam, ela não podia deixar de pensar como Avalon seria afetada se Innis Vitrin fosse destruída. Como acontecia muito aqueles dias, Viviane percebeu que seus passos a levaram ao santuário onde ficavam guardados os tesouros. Ela tinha o direito de ir e vir livremente e o druida que estava vigiando afastou-se para deixá-la passar. Por que ele está de guarda? Pensou ela, contemplando o brilho fantasmagórico do poder que atravessava o pano que cobria os tesouros. Era verdade que tinha usado o Graal para abençoar a terra, mas Avalon já era sagrado. A terra que precisava de bênçãos ficava no mundo exterior. Ninguém empunhara a espada depois de Gawain. Ela nem sabia quando tinha sido a última vez que alguém usara o prato ou a lança. Para quem estavam guardando aquelas coisas? Como se percebesse que o que ela pensava da direção do Graal surgiu uma luz mais forte. Ele quer isso, pensou Viviane maravilhada. Ele quer operar no mundo. Ela lembrou dos últimos dias. Embora as restrições ritualísticas das semanas que antecediam o equinócio estivessem sido liberadas, ela estava acostumada a fazer a dieta com toda a excitação naquele dia. Não comia nada desde o meio-dia, respirando fundo. Ela se aproximou do Graal. O que você está fazendo? Taliesin estava na porta com pânico no olhar. Não houve nenhuma preparação, nenhuma cerimônia. Vou fazer o que deve ser feito. Vocês estão todos muito divididos para tomar alguma atitude, mas eu vejo apenas a necessidade e sinto que o Graal deseja responder. Você nega que eu tenho esse direito? Você tem esse direito. Você é a guardiã. A resposta foi arrancada à força dele. Mas se compreender o mal que ele deseja, o Graal a destruirá. É a minha vida que estou arriscando, e tenho o direito de fazer isso também, ela disse suavemente e viu o rosto dele mudar. O humano falível sendo substituído por algo maior, como acontecia com ele durante os rituais em outras ocasiões. Como é que vai passar para outra ilha? Se meu destino é ir para lá, então com certeza o Graal tem o poder para mostrar o caminho. Ele baixou a cabeça. É verdade. Vá para o poço e dê 3 voltas nele, mantendo em mente o lugar para onde quer ir. E quando completar a 3ª volta, estará lá. Não posso proibi-la de ir, mas irei também, se quiser, para cuidar de você. Viviane fez que sim com a cabeça, e no momento em que pegou o Graal, sua glória varreu todas as percepções humanas. Taliesin compreendia que os poderes de Avalon tinham preservado seus segredos, pois a donzela que carregava o Graal para longe não era mais Viviane.
mas ele mantinha consciência suficiente para sentir o medo e o deslumbramento completos quando passavam de um mundo para o outro. E então a doce escuridão de Avalon foi substituída pelo cheiro de fumaça, e a música noturna dos grilos pelos gritos de homens moribundos. Os homens do Dragão Branco atacavam Inisvitrin. Alguns prédios já estavam em chamas. O povo moreno do pântano tentava defender a ilha, mas caíam como crianças diante da força dos saxões. A luta se espalhou para longe dos ermidas, em volta da velha igreja, passando pelo pomar dos monges e pelos galpões que construíram abaixo do poço. A donzela estava de frente para o poço, observando a cena lá embaixo. O Graal, ainda coberto, estava junto ao seu peito e todo o seu corpo parecia brilhar. No fundo da casa do poço, ele viu uma luz vermelha, como um reflexo. Alguém deve tê-la visto e gritou. O povo do pântano parou, mas os saxões, ouvindo a palavra tesouro, começou a correr para ela, uivando como lobos farejando a presa. Os saxões tinham atacado como fogo. Era justo então, pensou Tailessin, que fossem combatidos com o poder da água. A gritaria era apavorante, mas ele ficou firme atrás da donzela quando atacaram, e ela os enfrentou com uma serenidade imperturbável. Então, quando já dava para ver o brilho do fogo cintilando nos dentes, expostos do primeiro homem, ela tirou o pano que cobriu o Graal. Ó homens sanguinários, vejam o sangue de sua mãe, ela disse com a voz clara, e começou a derramar a água que tinha pego no poço de Avalon. Homens gananciosos, recebam o tesouro que desejam e venham para mim. Para Tailessin foi um rio de luz que jorrou em cima deles, tão luminoso que mal dava para ver, mas os saxões começaram a tropeçar como se estivessem cegos, berrando e gritando sobre a escuridão. Então a água os cobriu, e eles se afogaram. Depois disso, contaram tantas histórias sobre o que tinha acontecido, quantos olhos haviam para ver. Alguns monges juravam que o Santo José em pessoa tinha aparecido, tendo nas mãos o frasco com o sangue de Cristo, que levara para a Britânia. Os saxões que sobreviveram juraram que tinham visto a grande rainha dos infernos, logo antes do rio que dá a volta ao mundo aparecer para levá-los embora. Os homens do pântano, com seus sorrisos misteriosos, conversavam entre eles sobre a deusa do poço, que mais uma vez vinha ajudá-los no momento de necessidade. Tailessin talvez tenha chegado mais perto da verdade, quando relatou para a suma sacerdotisa o que havia acontecido, porque ele foi bastante sábio para reconhecer que o vocabulário humano só faz distorcer a realidade quando algo transcendental passa pelo mundo. Viviane mesmo não podia contar nada. Para ela só havia uma lembrança da glória e um buquê de flores de fadas do padre Fortunatus, enviado em mãos por um homem do pântano.